Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar de educação? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a competência socioemocional da comunicação. E a pergunta é: o que a comunicação tem a ver com as nossas emoções? Como que as nossas emoções influenciam na nossa comunicação e como que a nossa comunicação pode influenciar nas nossas emoções e como nós podemos aprender a gerenciar tudo isso e nos tornarmos competentes socioemocionais no quesito de comunicação e emoções? Vamos lá. A nossa emoção transmite o que nós estamos sentindo. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma ideia super legal e você vai apresentar para os seus colegas na empresa e aí para um novo projeto. Mas você tem medo de falar. Você tem medo de que quando estiver falando, não conseguir falar com as palavras certas, ou então a pessoa para quem você vai apresentar é um chefe, alguma coisa assim. E aí na hora você fala baixinho, sabe? Assim, com uma expressão de quem tá com medo mesmo, de insegurança. Porque você tá com medo de errar na hora de estar falando. A ideia é super legal, mas você tá com medo de falar alguma coisa errada. E aí as pessoas não olham a sua ideia do jeito que você vê. Legal como você vê, criativa como você vê. Por que será? Porque a sua comunicação transmitiu medo, não transmitiu segurança, não transmitiu a alegria que era para aquela ideia estar transmitindo, a criatividade que você via naquela ideia. Então, porque a sua comunicação estava disfuncional, porque ela foi influenciada pelas suas emoções. E a BNCC traz como competência socioemocional a comunicação para que nós possamos aprender sobre isso e possamos ensinar para os nossos alunos, para nossas crianças, a como se comunicar, a como usar as emoções para se comunicar e como usar a comunicação para gerenciar as nossas emoções também. É verdade, a nossa comunicação também nos ajuda a gerenciar nossas emoções. Eu vou te dar uma ideia bem legal. Por exemplo, se você acordou um pouco triste, chateado, mas hoje é um daqueles dias que você tem várias coisas para realizar, sabe? Várias demandas no trabalho. Sabe o que você pode fazer? Pôr uma música bem alegre. Sim, porque você vai estar absorvendo uma comunicação alegre. E através dessa alegria que você vai estar absorvendo da comunicação, que você escolheu, você vai estar alterando o seu estado emocional. E aí, você vai alterando seu estado emocional, você vai conseguir se manter alegre também. E aí, agir com mais dinamismo, com mais alegria, com mais assertividade, da forma como você precisa agir. E muitas vezes, a gente não quer comunicar raiva, por exemplo. Você não quer chegar em casa e comunicar para os seus filhos que você teve um dia estressante, ou não quer comunicar para os seus alunos que você não está bem. Porém, você não consegue disfarçar muitas vezes isso. E aí você chega na sala de aula, por exemplo, estressado, porque pegou o trânsito, chegou um pouco atrasado, mas você não quer comunicar aquilo para os seus alunos. Porém, alguém vem falar com você e você já fala de uma forma mais dura, com um tom de voz mais firme. Você não percebe, mas você pode estar comunicando nesse momento raiva. E aí você vai estar gerando outra emoção naquela pessoa que está te ouvindo. Você não queria transmitir isso, mas você acabou comunicando isso. Porque você não tinha consciência de quanto as suas emoções influenciam na sua comunicação, mas também você pode alterar. Como eu disse, a sua comunicação pode alterar as suas emoções. Se você está assim, preocupado, estressado, e você vai ter que entrar em sala de aula e você quer transmitir algo diferente, antes de entrar em sala de aula, pensa numa coisa boa, dá um sorriso. É estranho sorrir, dá aquele sorriso sem querer, sabe? Mas procura isso. O teu corpo vai obedecer, porque a nossa comunicação, através do teu movimento corporal, o teu corpo vai reagir diferente. Isso são estudos neurocientíficos que provam que conforme a nossa postura corporal ou até mesmo o nosso sorriso, eles alteram as nossas emoções, porque o nosso cérebro não sabe se você está sorrindo de verdade ou de mentira. Não é interessante isso? Então, é isso que a competência socioemocional da comunicação vem nos ensinar.
E aí, na base, eu vou ler um pouquinho do texto aqui para vocês compreenderem sobre o que ela fala sobre isso, para a gente entrar mais um pouco nesse assunto. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, corporal, sonora, digital, bem como conhecimentos, linguagens artísticas, matemática científica, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, aprender a gerenciar as suas emoções através da comunicação vai te levar a entendimentos mútuos. Você vai conseguir transmitir de forma mais assertiva o que você realmente quer transmitir. Utilizar essas diferentes linguagens é, como eu disse, utilizar essa linguagem não verbal, o sorriso, a expressão facial, até mesmo as cores que você utiliza, as roupas que você utiliza, ou o visual, são as imagens. Se você está triste, talvez olhar fotografias alegres que você já teve em algum momento, ou escutar uma música, por exemplo. Se os seus alunos estão agitados, você pode alterar o estado emocional deles através de uma música, você pode influenciar eles emocionalmente através de uma história. Então, você vai utilizar desses recursos artísticos, que são a música, a arte, a escrita, para influenciar na comunicação e, assim, alterar as emoções. O estado de tristeza, a emoção da tristeza, por exemplo, ela nos leva à reflexão. É importante? É importante sim. Muitas vezes, os nossos alunos precisam de momentos de reflexão e é importante que nós levamos conteúdos que façam eles refletir. Assim como pôr uma música relaxante, mais calma, deixar eles um pouco mais calmos. Seus filhos também em casa, se você precisa colocar eles ficarem mais concentrados enquanto estudam, então você pode aproveitar desses recursos. Gostaram desse vídeo? Gostaram dessa informação? E o que acharam desse conteúdo que a BNCC vem trazer para nós? Eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo aqui, me acompanhou. Se você gostou, curte, compartilha, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E eu desejo muita luz para nossa educação.